Mais uma muqueca de política. Gilson, hoje vamos falar de leads, né? Hoje a conversa vai ser animada para quem gosta de analisar dados, para quem gosta de formar cadastro, mobilizar pessoas. Eu acho que vai ser diferente hoje, Vamos viu? entender a importância de tudo isso. Aqui com Daniel Viana, Politimax. Obrigado, Né? galera, pelo convite. Paulo, Gilson. Vamos falar um pouco sobre marketing político na Bahia e no Brasil todo, porque você também não está só na Bahia, né? Eu acho que a gente precisa conversar um pouco sobre isso e dessa importância de fazer cadastro, de buscar leads e qual a importância que isso tem durante um processo tanto de gestão quanto de eleição. Sim, sim. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Vocês são caras que são referência, né? Em tudo que vocês fazem, a gente tem como referência. Parabenizar pela iniciativa do Muqueca, que é uma iniciativa legal, que dá visibilidade para profissionais daqui. Fala um pouco sobre esse mercado que vem crescendo muito, que é o mercado do marketing político. Antigamente, você via muita gente, muita agência, muito profissional, que trabalhava no marketing normal e no período de política, Era importante. né? Pois é. E agora a gente vê pessoas que realmente estão mergulhando nesse mercado que é fascinante, por um lado, né? Por outro, nem tanto, como a gente estava falando ali nos bastidores, mas parabéns, né, pela iniciativa, muito legal, velho. Daniel, a gente conversa muito aqui sobre essas questões, né? De o marketing tradicional, o marketing comercial, de como a gente consegue importar, né? Todos esses conceitos e as coisas que a gente aprendeu e utilizou lá para dentro do marketing político. Eu acho que o Politimax ele tem essa grande sacada que é perceber o funil de vendas, o relacionamento que se fazia com o cliente. E eu quero saber, quando foi que veio essa sacada? Porque você já vinha do marketing político. Aí, de repente, você falou, porra, falta alguma coisa? Sim. Como é que veio, como é que surgiu e como é que você começou a construir essa ideia do Politimax? Na verdade, começou quando eu era estagiário em um gabinete de um vereador e eu era responsável por cuidar das fichas manuais, tá ligado? As fichinhas As feitas na fichinhas mão. escrotas. Então feitas você na mão. estava resolvendo um problema seu primeiro. Exatamente. Eu falei, rapaz, não é possível que eu vou ter que fazer tudo isso aqui, passar por uma planilha de Excel e depois eu não sei nem o que vai fazer. Aí eu ousadamente cheguei pro vereador e falei assim, vem cá, eu tô fazendo isso aqui pra quê? Vocês vão usar isso aqui no quê? Ele, não, porque tá tudo no papel, não dá pra entender a letra. Eu entendi que não dá pra entender a letra. Eu estou vendo que não dá pra Eu entender a também não estou entendendo. Eu também não estou entendendo. Mas eu vou fazer o quê depois que tiver na planilha? Ele, não, é bom ter, é bom ter. E acabou ficando sem Alguém explicação. falou para ele, mas não explicou. Ficaram sem argumento, assim. E aí eu, poxa, velho, seria muito legal se tivesse uma forma, e eu já conhecia outras ferramentas, né? Eu estava estudando publicidade na época, só que eu sempre fui muito aficionado por tecnologia, né? Eu sempre que saiu uma tecnologia nova, eu buscava aprender, entender e tal. O MailChimp, que é um dos mais antigos ali que se usava, eu comecei a mexer, poxa, seria legal se desse para usar dessa forma. Então, aí eu peguei, passei para a planilha, os dados, joguei no MailChimp, comecei a criar umas automações de e-mails, mandar e-mail para os eleitores. Ele, pô, que legal. Só que na época ninguém mais já via e-mail, né? Então, eu chegava ali para 10%, 20% da base, mas era alguma coisa. E aí a sacada começou ali. Só que eu só fui botar essa ideia em prática uns 5 anos depois, que foi quando eu abri a minha empresa, né, de publicidade. Na época a proposta era ser uma publicidade de full service, fazer de tudo. Só que como eu tinha uma relação muito forte com o digital e talvez eu era ali dentro dos sócios, né, eram eu e mais 3 amigos, eu era o que mais me impulsionava para esse lado do marketing digital e tal, acabei fomentando na cabeça deles essa ideia, a gente montou o produto, primeiro piloto, né? Aí eu fui ali em alguns gabinetes bater na porta, vendi alguns e tal, consegui vender algumas licenças. Hoje a gente está em uns 9 estados brasileiros, né? Graças a Deus não conheço todos os meus clientes, isso é um bom sinal. É um bom sinal. Quer dizer que está expandindo, né? Mas é isso. E aí a gente está sempre buscando aprimorar a plataforma, né? Com a chegada do WhatsApp a gente buscou a integração bem completa com o WhatsApp, então é mais ou menos por aí. Vamos fazer o que o seu primeiro chefe lá não fez. Para que serve o CRM? Qual é a utilidade disso? Por que é importante que a cada evento o candidato ou o político busque esses cadastros, tente pegar o maior número de leads, um e-mail, um telefone para poder mandar uma mensagem? Qual é a importância disso? Bom, primeiro, que eu acho que é crucial, né? Qualquer início de uma relação, primeiro que você perde é o contato da pessoa, senão você perde o contato com ela. Segundo é que a gente passa por um processo em que todo dia surge uma tecnologia, uma rede social nova. É o TikTok, é o Instagram, e cada uma dessas plataformas tem as suas políticas, né? Tem as suas diretrizes. A gente sabe que hoje o Instagram tem um alcance que, se a gente for comparar com a quantidade de seguidores que a gente tem, a gente nunca alcança todo mundo.
né? Apesar dele expandir hoje com o Reels, né? E o próprio TikTok expandir para fora da bolha de seguidores. Mas a gente tem essas características das redes sociais. E quando a gente pede o contato desse eleitor, a gente meio que quebra algumas dessas barreiras que a própria rede social impõe. Hoje a gente tem no WhatsApp uma taxa de abertura de 95%. Né? Dificilmente uma pessoa vai receber um WhatsApp e não vai ver. Ela pode não ler na hora e tal, mas dificilmente ela não vai ver. Então a primeira parte é essa, você conseguir criar uma ponte que reduza esse tempo e esse espaço entre você e o eleitor. Mas eu acho que tudo pode convergir no assunto relacionamento, né? Acho que é tudo sobre relacionamento. Eu acho que eu falei uma vez, e aí isso ficou meio que guardado na minha mente, e achei que, poxa, que coisa legal que eu falei. Que é o seguinte, você consegue gerenciar o relacionamento com 100 amigos, de forma fácil e manual. Agora, se isso for para 1000 amigos, talvez você não consiga, porque o volume é muito grande, você não vai lembrar o aniversário de todo mundo, você não vai saber qual assunto é importante para todo mundo, enfim. E a proposta de você ter todos esses leads cadastrados e organizados é que você, primeiro, encurte esse espaço entre você e o eleitor, e segundo, que você consiga organizar as informações de modo que você consiga se comunicar com o que é de interesse dele. Né? Hoje em dia, a gente vê muita gente postando, né? A rede social é um mundo de publicações em que todo mundo posta, mas ninguém para entender o que o outro quer ouvir. Né? No final das contas, principalmente quando a gente fala de política, a gente está falando de dores que precisam ser sanadas, identificação a partir de dores. Né? As pessoas não compartilham seu conteúdo, por exemplo, porque eles acham legal. Antes de tudo, eles acham que eles se identificam. Eles falam assim, eu tô compartilhando porque eu também penso assim. Sim. Eu acredito desse jeito. Ou o meu humor é parecido com esse meme, né? Então tem muito disso. Eu também como essas comidas que eu compartilhei, ou eu gosto desse tipo de gastronomia. Então na política é a mesma coisa. Quando a gente fala de ter um banco de dados hoje, e aí isso é um ponto que às vezes entra muito em divergência de pessoas que vêm querer contratar meu serviço, o povo contrata assim, eu quero contratar para sair disparando o WhatsApp para minha base. E essa é a máxima mais idiota de todas. Os políticos têm um tesão por disparo de WhatsApp, cara, que eu não sei o que é. É uma coisa que eles acham o máximo. É porque antigamente você entregava o panfletinho, era isso. Então, assim, eles querem como se fosse entregar panfleto. Aí você sai disparando. É a nova panfletagem. Vai queimar um chip por dia, vai ser odiado, mas ele tá achando que tá abafando. Tá chegando. É que nem o panfleto. Muita gente pega o panfleto e amassa e joga no lixo. Procura a primeira lata de lixo pra tirar fora, né? É o lance de você querer falar o que você quer, não que as pessoas precisam ou querem ouvir, né? Vamos muito nessa linha. Aqui na Bahia, a gente ainda encontra muito político que pensa desse jeito, que acha que o placa de odor funciona, acha que o panfletinho funciona, e acha que você tem que usar essa ferramenta de CRM para poder panfletar. Isso, exatamente. Como é que é este mercado na Bahia e como é que você consegue enxergar a diferença para outros estados que vocês atendem, que vocês estão? Olha, assim, para os outros estados eu observo mais uma consciência do propósito para usar, né? Tanto que eles já vêm com perguntas diferentes, como vocês têm automação? Vocês têm interesse por etiqueta? Como é que funciona? Tipo assim, a intenção deles de entender não é sobre se dispara ou não. Eles já enxergam as outras funcionalidades que estão lá dentro e que na maioria das vezes aqui você não percebe que as pessoas entendem. Sim, né? sim. E aqui já é mais um lance, quem contrata, muitas vezes, eles querem resolver um problema que eles não resolveram durante o mandato inteiro. Normalmente é sempre um apagar de incêndios. Lógico que tem uns casos específicos de uns mandatos mais organizados, mas a maioria é assim. Eu tenho uma base de dados aqui, quero subir, você dispara para quantas pessoas? Tá ligado? Eu falo, minha proposta não é essa. Você criou essa base de dados? Alguém emprestou essa base de dados? Essa planilha veio de onde? Você comprou a base, 5 mil contatos por R$100. Coisa linda, tranquilo. Essa questão de inteligência de dados, CRM, funil de vendas, eu acho tudo isso fantástico. E eu acho que quando aplicado e bem aplicado no marketing político, isso tem um poder de impulsionar os relacionamentos, né? Como você citou aqui no início, é muito grande, cara. Agora, qual é o cerne dessa questão? Muitas vezes o político ele contrata um publicitário, um marqueteiro, pensando em criar relacionamento. E quando se fala em criar relacionamento, o cara só tem na cabeça vídeo, Instagram, postagem. E aí ele vai com aquilo. E aí ele esquece, por exemplo, essa taxa que você falou aqui, que é a taxa de abertura de mais de 95%, que todo mundo mexe no WhatsApp 1000 vezes ao dia. Então, assim, hoje, qual é o principal entrave que você enxerga para todos nós? Eu não estou falando agora de Politmax nem de Dan, mas eu digo, para o mercado, qual é o principal entrave que você enxerga para a gente começar a mostrar que todo esse estudo de dados, toda essa criação de relacionamento fora
da mídia social ali que tem vídeo, foto e etc., ela também é importante, porque a gente ainda encontra essas objeções. Como é que você enxerga essa objeção e o que é que você acha que o mercado como um todo ele pode fazer para quebrar essas objeções? O primeiro é entender que a gente está vivendo um momento que a tecnologia está engolindo a gente, né? Todo dia a gente vê uma nova tecnologia surgindo e a gente acredita que tem que estar em tudo, tem que utilizar tudo. E uma coisa que eu venho observando é que quanto mais complexo a coisa fica, às vezes mais simples ela é. Não sei se eu consigo me fazer entender, por exemplo, a gente está com recursos legais como você consegue automatizar agora no sistema o envio de uma campanha a partir de um vídeo. Você consegue fazer uma régua de diálogo, mais ou menos como o ManyChat faz. Mas, às vezes, isso não é tão útil quanto... Vou dar um exemplo. Muitos, quando veem a plataforma e percebem que tem como mandar vídeo, card, PDF, eles querem utilizar todos os recursos que estão disponíveis ali para fazer a mesma coisa. Ah, não, então vamos gravar aqui um vídeo de aniversário e mandar para cada pessoa que fizer aniversário. A pessoa vai saber que você não gravou aquele vídeo naquele momento. Sim. E muitas vezes o básico funciona. Se um amigo meu me mandar um texto de feliz aniversário, para mim vai surtir muito mais efeito do que ele fazer um card dele lá e me mandar para mim. Ele fez aquele card e mandou para todo mundo. Então acho que o primeiro é a gente enxugar, porque a gente está vivendo num oceano de tecnologia e a gente se vê obrigado a entender um pouco de tudo e saber um pouco de tudo. É óbvio, a gente precisa saber, mas não que isso vá ser aplicado a tudo, né? A gente não vai utilizar todos os recursos que estão disponíveis. O segundo, ao mesmo tempo, é ampliar o nosso olhar para além do Instagram e para além do TikTok, das redes sociais, né? A gente precisa observar que, no fim das contas, o que importa é criar conexões. E essas conexões, muitas vezes, principalmente quando você fala com pessoas de idade um pouco mais avançada, é pelo WhatsApp. É a vovó do WhatsApp que vai se identificar. Eu já tive a oportunidade de ver algumas vezes, algumas campanhas de clientes, né? Que a gente tem como acompanhar ali no back-end. A gente consegue ver algumas campanhas sendo disparadas. Eu já vi campanha de aniversário sendo disparada e a vovó, meu filho, falando com um político, né? Achando que tá falando com um cara. Muito obrigado por lembrar de mim. Olha, o seu santinho eu guardo na minha Bíblia e oro por você todos os dias. Eu, minha tia, tadinha da senhora. E essa visão que você tem, eu acredito que muita gente deveria ter, que é essas pessoas que não consomem conteúdos de mídias sociais, os tios e tias do Zap, né? Sim. Eles têm poder de mobilização, eles Sim. têm uma necessidade de se conectar a uma causa e quem dá atenção a essas pessoas consegue realmente fidelizar elas. Como você falou, pô, tem o seu santinho na Bíblia, eu oro por você, e aí recebe uma mensagem personalizada, uma coisa que mostra um Que vai com cuidado, o nome do eleitor, Dona Maria. um cuidado específico, uma atenção específica, por mais que seja uma automação, o eleitor ele se sente prestigiado. E aí, assim, isso daí faz com que aquela pessoa ela abrace aquela causa de um jeito que ela não larga mais, cara. Quer dizer, ele fala comigo todo dia. Mas Todo dia ele me manda uma mensagenzinha de bom dia, né? Mas por que é tão difícil a gente Traz fazer... intimidade pro... Mas por que é tão difícil, Paulo, a gente fazer que isso seja compreendido? É esse questionamento que eu sempre faço. Cara, às vezes é tão mais fácil você gerar um engajamento real e uma conexão real, mais fácil, mais barato, exige menos tempo, poucos recursos, mas as pessoas elas querem o disparo para 1 milhão de pessoas, o disparo em massa do vídeo e tal. Eu acho que isso é um tanto de preguiça também, tá ligado? E de Preguiça vaidade, pensar. talvez. E De agora eu tô vaidade. atingindo 1000 pessoas, não tô Vaidade, atingindo um só, né? vaidade. É como a placa de outdoor, né? Que você passam 100 mil pessoas pela via. Mas quantas olharam? Quantas pararam mesmo para perceber e ler É aquela fazer esse placa, né? funil da atenção, né? Tipo, Da atenção. você foi conseguiu impactado. atingir quantos de fato, né? Exatamente. Fazendo a pessoa TV, descer. comercial de rádio, nem sempre tá todo mundo ali olhando. E você tem uma ferramenta boa, que o celular tá aqui na mão, né, cara? Então, assim, as redes sociais tá aqui. Então, a pessoa não tem como dirigir e tá com o celular. Não, ela tá com o celular ou está dirigindo. Exatamente. Então, E a menina dos olhos hoje, que é o Instagram, né? Que todo político quer tal é o TikTok. Beleza, é muito importante, mas assim, a rede social mais utilizada, que tem mais usuários no Brasil e que é mais acessada diariamente, é o WhatsApp. WhatsApp. pô. WhatsApp. E É aí, a ferramenta de trabalho, é o grupo da família, é tudo, né? e aí Mistura acaba, tudo, né? Mistura tudo acaba num que lugar por não ser uma plataforma onde você posta o vídeo, fica um pouco negligenciada. Isso. E aí eu fiz uma vez um desafio, cara, e eu falei assim, ó, você acha que tudo é Instagram, tudo é TikTok, vamos lá. Vamos botar esse vídeo aqui no seu status do WhatsApp pra você ver o tamanho de visualização. O cara tinha uma base boa Sim. e de repente visualização pra caramba. Aí o cara também é um caminho, porque às vezes fica assim muito
preso àquela ideia do Instagram, do TikTok. E aí, assim, uma pergunta que eu queria derivar dessa que a gente fez, que é essa questão de inteligência de dados, certo? A gente fala aqui de aceitação da inteligência de dados e tal, beleza. A gente gostaria muito que todo mundo aceitasse, ia ser muito mais fácil. Mas, assim, para além de algumas pessoas que não compreendem a importância, muita gente acha que é muito caro, que é só para campanha grande. Como é que é isso? Não, na verdade, assim, ó, a gente trabalha com pacotes bem baratos hoje, né? Os preços variam ali de R$ 249,90 a R$ 989,90 por mês. É é aquela ida para um hotel, Sim. um jantar legal que você faz, que você às vezes paga algo que vai otimizar seu tempo, porque uma das principais propostas, eu acredito, da plataforma é otimizar o tempo a partir do relacionamento, né? Então, hoje eu acho que a principal moeda de troca que todo mundo tem aqui é tempo. Eu acho que todos os seres humanos hoje, o tempo está escasso porque é muita ocupação com trabalho, com família e etc. Eu acho que principalmente se falando de mandato, o tempo também é valioso. Então não é um investimento caro, né? Até porque é uma tecnologia acessível, a proposta é ser acessível. Nosso foco é muito mais em deputados, vereadores, que têm um mandato muito mais próximo do povo do que um governador, um prefeito, né? Que não trata diretamente com a população. Mas é um investimento acessível. E falando um pouco sobre essa questão da inteligência dos dados, eu acho que o mais importante é você conseguir tomar decisões inteligentes. Eu faço muita associação com o Romário, né? Romário não era um cara que corria, mas quando a bola batia no pé dele, ele sabia o que tinha que E ele sabia onde estava, Certeiro. onde a bola chegava para poder... Exatamente. Certeiro. Então, acho que um dos grandes problemas que a gente vive hoje na sociedade, de forma geral, né? É a nossa busca por volume do que fazer, ao invés de ser eficiente no que você Ser mais faz. certeiro, né? Agora para que a gente tenha essa mira certa, a gente vai precisar de um tempo para maturar essa base. Não é uma coisa que você vai fazer em 45 dias de campanha. Não. Como é que funciona esse processo hoje? Como é que é a aceitação dessas pessoas hoje? Tipo assim, você tem que ter um tratamento diário dentro dessa base. Você não pode ter apenas a base lá, como a gente falou, vou comprar uma base aqui de todos os moradores da cidade e tal. Não é assim. Você tem que fazer um tratamento que começa dos telefones da família. Isso. Sua agenda pessoal do telefone, vamos trazer essa base para cá, para dentro do sistema e vamos começar a trabalhar ela e tratar ela. Como é que funciona isso hoje na cabeça dos seus clientes? Assim, Eu tento isso... conscientizar no sentido de, assim, porque você tem ali os gates, né, de entrada, por onde esse eleitor pode chegar. Ele pode chegar por uma ação social que você faz na rua, e ali você coloca uma equipe mobilizadora para cadastrar esse pessoal. Vamos supor, né, tem ali o trabalho do Morar Melhor da Prefeitura de Salvador. Aí ele vai, o vereador vai e consegue ali requalificar 100 casas. Você pode ter um assessor, que é aquele cara que está corpo a corpo com a população, que vai de casa em casa, ô dona fulano, tudo bom? Aqui eu sou fulano do vereador X. Só não a pode gente falar que é cadastro trouxe... Bolsa Família Não. para poder pegar mais assinatura e mais liga, né? Não. Tem que ser genuíno, né? Você tocou nesse ponto importante. É importante. Tem que ser genuíno. Então, assim... Dizer qual é o intuito daquela base, até quando receber a mensagem, compreender. Exato, perfeito. E aí, é um gate, né? Você ter a ação da rua, aquela ação que foi proposta pelo vereador, né, em uma determinada comunidade, como eu dei o exemplo aqui do Morar Melhor. Outro gate pode ser uma busca por um abaixo-assinado de algum determinado projeto, se você é um cara mais ideológico, né? E aí você tem um projeto que você quer que tramite na casa, preciso da sua assinatura, para que a gente dê força, para que eles vejam que o nosso povo tem voz. E você pode colocar um formulário disponível na sua bio. Eu gosto de usar muito como estratégia, inclusive, uma pesquisa. Que aí eu faço essa base com a pesquisa, dizendo que do candidato tal, do deputado tal, do vereador tal, ele faça a pesquisa, aí você consegue já qualificar. Quando você vê um lead, você já diz se ele vota em você, se ele não vota em você, o que ele quer, quais são as demandas dele, se é iluminação. Ou as objeções que você pode quebrar, né? Aí você consegue ter esse tratamento. Assim, quem é aqui que reclama da saúde na cidade? Aí você tem essa pessoa que vota em você e que reclama na cidade. Tem essa pessoa que não vota em você e que reclama na cidade. Então, quando você tem essa base, você consegue tratar melhor. Aí você pode mandar uma mensagem direcionada para essas pessoas somente. Perfeito. Assim, você consegue fazer esse tratamento. Mas eu chego com a pesquisazinha como o candidato tal quer te ouvir. Legal. E aí você já abre este canal de ouvidoria, escuta, né? Que a gente fala de escuta dentro de uma campanha. Então, assim, eu acho que este papel ele é fundamental. Agora, essa base tem que estar muito bem tratada. Não é apenas o nome, o telefone e o e-mail. Exatamente. Não é apenas isso. É enriquecer. É uma coisa que eu falo muito, que assim, a plataforma vai trabalhar
com os dados que você der. Se você der pouca informação, ele vai trabalhar pouco, ele vai ter poucos recursos à sua disposição. Dentro disso aí que você falou, né, da pesquisa e de você trazer o lead dentro desses gates, uma parada que eu costumo orientar muito é eles traçarem uma régua de relacionamento com o eleitor. Eu falo muito sobre isso, inclusive tem um curso lá na Escola dos Políticos, do Lucas Pimenta, nosso, falando sobre essa régua de relacionamento. Qual é a proposta? Quando você traz um eleitor para sua base de dados, você tem que estabelecer o tempo e os momentos em que você vai conversar com ele. Então, por exemplo, o cara chegou na sua base de dados, você manda uma primeira mensagem de saudação. Pô, seja bem-vindo. Aqui você vai ter atualizações sobre o nosso mandato. Se você autoriza, né, o lance da LGPD, se você autoriza, então responda autorizo. Se não, diga não autorizo. Então, a pessoa passou por essa parte da etapa, uma semana depois, 15 dias, passando aqui para saber se você já conhece as nossas redes sociais. Se não conhece, aqui embaixo está o link. Segue a gente para acompanhar nossos projetos. Sim. Depois de 30 dias, você pode mandar outra mensagem perguntando para ele, vem cá, dentro do nosso trabalho, das nossas bandeiras, qual assunto mais te interessa? Segurança pública, educação, saúde. Por isso que a gente precisa de um tempo, né, para poder fazer isso. Isso, até para quê? Porque nenhuma relação, você não pede uma pessoa, assim, em casos muito extremos, você vai pedir para casar com uma pessoa conhecendo ela em 45 dias, né? Não vai. Você não vai levar em 45 dias para pedir em casamento no dia da urna, né? Pelo amor Para de quem Deus. tá assistindo, volta essa parte aí e pega a dica de régua de relacionamento aí, que para começar, esse script aqui é perfeito. Sim. Eu acho que você não tá sendo invasivo, não tá sendo chato, tá pedindo autorização, tá trazendo o cara pouco a pouco para perto de você. Então esse script aqui, ó, para quem quiser começar a régua de relacionamento, a cola tá aí. Tá aí. O podcast tá sendo mais do que pedagógico hoje. E aí eu vou pedir para você, nessa mesma direção, que você fale pra gente aqui e para quem tá assistindo, como é que você entende que um lead está bem qualificado? Quais são as informações? Pô, isso aqui, se tiver isso aqui, a gente consegue desenrolar a régua até o final e trazer o cara pra gente. Você fala de dados que precisam ser coletados? Quais, assim, para você dizer assim, pô, isso aqui tá massa, tá completo, eu vou conseguir fazer uma comunicação boa, Sim. entendo quem é o cara, o que ele gosta, o que ele não gosta, que conteúdo vai chegar legal pra ele. Sim, aí a gente pode separar em duas partes. As informações que vão chegar no processo do relacionamento e as informações que você já pode captar de início, que também não pode ser um formulário muito grande, Sim. extenso, que você pode acabar tendo uma desistência muito grande. Mas e-mail, WhatsApp, nome, sexo, data de nascimento, quantidade de filhos, são informações que eu acho essenciais. Você acha importante ter RG, CPF? Não, acho que para uma questão de relacionamento não faz sentido. Sim. Mas eu acho que são informações importantes e que a partir daí você já consegue estabelecer uma régua. Porque, por exemplo, dentro dessa régua, com a data de aniversário, eu já posso mandar uma mensagem de aniversário. Se eu for fazer um levantamento de um ano, só nisso aí que eu te falei, quantas vezes eu já falei com esse eleitor durante um ano? Sei lá, 5, 10 vezes, né? Se eu coloco, por exemplo, também um campo como profissão dele, eu posso falar com ele no dia da profissão dele, é um dado interessante. Mas dentro do processo dessa régua ainda vão surgir outras informações. É importante estar nessa qualificação de lead inicial, de onde esse lead foi captado. Isso é importante para a galera que está assistindo. Sim. Aí é porque eu também estou falando muito da perspectiva da plataforma. Tranquilo. No sistema, você tem como, por exemplo, criar formulários diferentes para eventos ou situações distintas. Por exemplo, eu posso criar um formulário para a ação que teve no bairro X. Então, esse eleitor já vai estar ali marcado como o eleitor que veio através daquela ação. Captado naquela ação. Exatamente. E aí, falando sobre essa régua, sobre as informações que são colhidas durante a régua, você tem as interações que geram ações dentro do sistema. Por exemplo, se dentro dessa etapa, né, desse script, em que eu perguntei qual assunto mais interessa a ele, ele fala que se interessou por segurança pública, o sistema já vai categorizar ele como uma pessoa que se interessa por segurança pública. Já deixa a etiqueta. E aí já vou para um outro passo da régua. Por exemplo, eu posso chegar e falar assim, já que você se interessa, você quer receber todo mês um resumo do que nós fizemos pela segurança pública do nosso município? Entendi. Eu já estou impactando ele mais uma vez com um assunto que interessa a ele, não com o que eu quero dizer. Não com olha o que eu fiz, mas o que você quer saber o que é interessante para você. Exatamente. E agora imagina isso em escala, porque isso aqui a gente pode estar falando da perspectiva de um eleitor, mas imagina você fazendo isso com 3 mil, 4 mil, 5 mil eleitores. Sim. É um processo que é automático,
você vai ter alguns poucos momentos ali da régua que vão ser realmente manuais, como você mandar o resumo, por exemplo. Você vai ter que preparar esse resumo para mandar para ele, né? Porque é uma Sim, coisa que sim. vai acontecer mensalmente. Mas vamos dizer que 70% é automático, você precisa configurar uma vez e deixar rolar. E aí, desse manual, aí eu sou um pouco da mesclagem, certo? Sim. Aí eu lhe pergunto, qual é a medida? Porque, por exemplo, tem respostas que a automatização ela não vai entregar. Isso aí é Sim, fato, né? Sim. E aí, como é que é? Como é que você instrui seus clientes a lidar com esse momento onde tem que ser manual? E aí, como é que você faz para que isso se torne uma coisa que aí fique orgânica, que o cara receba o automatizado, mas também tem o manual? Como é que você instrui a galera? Tudo aqui eu tô passando para Sim. aula pra galera que tá Pra abrir a assistindo, né? mente. Ó, É. eu acho assim, ó. Hoje a gente tem algumas tecnologias muito interessantes, como o N8N, e aí já é um lance que eu já não entro, né? A plataforma ela tem muito. Hoje, o que a gente possibilita? Você consegue abrir o WhatsApp dentro da plataforma e realizar, por exemplo, todos os assessores conseguem atender ao mesmo tempo no mesmo WhatsApp, sendo identificados, rotulados, esse aqui é assessor tal que atendeu, e encerrou e foi para o assessor tal, então você consegue ter isso. Você consegue fazer a automação de campanhas e dessa régua de relacionamento dentro do Politimax, mas a gente ainda não tem a tecnologia de bot. Porém, você tem algumas tecnologias paralelas que você pode usar simultaneamente, Sim, que pode. como o N8N, que você pode, por exemplo, fazer uma integração entre ChatGPT ou alguma inteligência artificial como o Gemini, né? Sim. O 8N, N8N e o ManyChat, que você consegue criar assistentes virtuais perfeitos, Sim, sim. que mandam áudio, que mandam É. áudio bom, tipo, não é áudio E idiota. as próprias respostas muito mais com a cara de quem tá falando. Sim. Porque antes os chatbots, eles tinham esse problema, né? Ficava aquela Era coisa muito- formalzona, Meio falseado. engessada. já tem Agora o cara já usa, o chat já usa as expressões que o cara usa. Ou que Exatamente. E a tendência é pessoa- ficar mais... cara. Porque você tem a possibilidade de estar ali retroalimentando ele sempre, né? Então, Sim. se existe alguma coisa que você vê que tá faltando, você coloca ali e aí ele vai e readapta e começa a conversar novamente. É E aí fantástico. você tem essas tecnologias que, inclusive, hoje eu estou usando para algumas coisas. O N8N, ele consegue fazer integração de inteligências artificiais e de outras plataformas de formas distintas. Por exemplo, eu consigo fazer uma automação em que, se o cara quiser fazer um agendamento de um atendimento comigo no gabinete, ele agenda com a IA vai olhar minha agenda, ver qual dia está disponível, a agenda me notifica ele, então você consegue Fica fazer tudo amarradinho. avisado a todo mundo sem precisar de nenhum humano no processo. Isso. Agora, só abrindo um parêntese nisso aí, você falou essa parada, me lembrou de uma frase de Nizam Guanais, que ele falou assim, que no futuro os diretores de arte seriam programadores criativos, né? E assim, não é bem isso que virou, né? Mas o futuro já chegou, pelo visto. Mas hoje a gente tá vivendo uma parada muito nesse sentido. Bem eu acho. futuro já. É interessante isso que você falou, pelo seguinte, muitos de nós aqui, eu acredito até porque eu já vi algumas criações de Paulo de inteligência artificial, ele é um aficionado, eu também crio algumas coisas, Vou ficar pra trás, não. e a gente Dá não. Isso Dá daí não. é interessante de falar, porque é o seguinte, a gente muitas vezes precisava de um instrumento que era o designer. Sim. E eu não estou aqui desvalorizando a profissão designer, porque eles continuam sendo Polêmico, importantíssimos. meu pai. Mas com a inteligência artificial, a gente conseguiu se tornar um pouco designer Sim. também. Não, inclusive, é esse, isso que você proje- falou. esse projeto Muqueca de Política, a gente pensa muito nisso. A inteligência artificial está em tudo. Tá em tudo aqui, Tá em cara. tudo que É você mesmo? imagina. A gente Que tem massa. usado muito. Na Por nossa vez, exemplo, o nosso todo. Por exemplo, esse papo aqui, Vira um e-book. ele vira um e-book. O e-book ele não é feito por mim nem pelo Paulo. É A por um gente IA. usa uma IA que transcreve todo o papo. Depois a gente orienta outra IA a fazer Transformar em um e-book. o e-book de acordo com o enfoque que a gente sentiu da entrevista. Ela gera a capa, A capa, o e-book. o PDF. A gente só coloca lá disponível pra galera baixar. Então, assim, Essa marca foi uma inteligência artificial. aqui foi. E ficou muito massa. Ficou top, ficou massa. Entendeu? Aqui foi inteligência artificial. Os personagens utilizados vêm da inteligência Toda artificial, inteligência os artificial. povos lá, as Sim. brincadeiras que a gente faz. Então, assim, eu acredito que a IA ela tem potencializado esse trabalho que você já fazia de análise, tratamento Sim, dos dados. E Perfeito. eu acho que daqui pra frente, você que tá aí na vanguarda de desenvolver um aplicativo, você tem um mundo pra explorar, cara, que vai ser E é algo que a gente já tá explorando. surreal. Já tá estudando a possibilidade. Surreal, cara. Como é que tá o mercado aceitando esse tipo de coisa? Porque antigamente a gente achava que a campanha começava 3 meses antes. Muitas vezes, muitas campanhas, inclusive, começam aos 45 dias, né? Sim. Hoje você vê campanhas começando cada vez mais cedo, né? Você vê procuras já hoje de campanhas
já se estabelecendo, procurando coordenadores, procurando já pessoas que pensem para poder trabalhar isso. Como é que está o mercado para você? Como é que você está entendendo isso e o que era o mercado antigamente, Sim. principalmente Bahia? Vamos falar um pouco Uhum. desse mercado Bahia aqui da gente. Ó, isso vem mudando muito. Eu também sinto essa mesma mudança, essa mesma tendência que você está falando. E eu falo muito porque nesse ano de 2025 foi o ano que a gente teve mais procura de novos mandatos, sacou? A galera procurando, não, eu já quero começar certo e tal. Inclusive, eu criei um conteúdo no Instagram baseado nessa procura que eu observei. Eu vi que o pessoal tá procurando, e não, eu quero começar direito, como é que faz? E um lance que eu acho que é importante, a gente tá falando aí sobre a questão da desvalorização do diretor de arte, ou né, que não é bem uma desvalorização, mas é uma. E eu acho que é uma visão que o mercado tem que ter. A gente não tem como fugir da tecnologia. Eu vi um estudo outro dia, eu acho que foi da HubSpot, que falava que em 2020 criou-se e compartilhou 1x de informação, em 2025 2x, em 2010 3x, eu acho, não, 4x, em 2025 20x, em 2020 eu acho que foi 50x, ou seja, a gente cria e compartilha 50 vezes mais do que a gente produziu em 2000 anos. Então, assim, não tem como você lutar contra isso, né? E frear o progresso é só você que vai nadar contra a maré. Exatamente. Vai frear só pra você. A gente até falou disso aqui em um outro podcast, que é o seguinte. Lembre como é que você, do tempo da política que era focada mais na televisão, como que era? O cara tinha que se viabilizar num partido. Depois que ele se viabilizava dentro de um partido, ele tinha que ter a bênção de alguém lá para ser candidato, para poder ele ter acesso a uma verba partidária. E aí ter 10 segundos para falar o nome e o número dele ali na televisão. E aquilo ali, cara, era o máximo que ele ia conseguir. E quem tinha mais espaço e mais prestígio conseguia muito mais. E aí veio a internet. E ela faz o quê? Ela dá ao cara um canal que ele, se ele souber trabalhar bem, ele vai chegar em outras pessoas, independente. Às vezes ele nem tem partido e depois ele vai ter o partido para sair porque ele se tornou interessante. Então, assim, veja como as coisas elas vão acontecendo e quem foi contra a maré sempre tá ficando para trás. Porque aí o cara que soube se viabilizar, ele derrubou aquele político antigo que só fazia a TV e a panfletagem. Aí a galera falava que a rede social, o vídeo na rede social, o tráfego pago, mas isso aí é passageiro, Lá atrás a galera falava isso é moda do momento, porque o que vende mesmo. Hoje todo mundo quer isso. E aí eu digo, essa questão da inteligência artificial entrar no tratamento de dados, na geração do conteúdo e etc., ela é uma coisa que não tem volta. Não volta mais. O que acontece agora não é desvalorizar os profissionais, e eu digo que não é nem só, eu citei o designer aqui, porque é uma coisa que a gente falou a respeito, mas, por exemplo, o chat GPT pode dar ideia de publicitários. Sim, amadurecer, entender, porque assim, a gente às vezes se acha o último biscoito do pacote, o mundo todo tá convergindo em mim, mano. Não dá, tem um robô fazendo um trabalho melhor que eu. Vai ter gente que vai chegar lá e vai falar assim, não, eu não vou contratar o Paulo, não vou contratar Gilson, não vou contratar Daniel, porque eu consigo aqui no chat GPT pegar 20 ideias e eu vou adaptar. E é isso que vai acontecer com todo mundo, cara, em menor ou maior escala. A grande diferença tá no profissional que ele olha a inteligência artificial e ele fala assim, o que eu vou fazer com ela que vai potencializar o meu trabalho ao invés de tornar ele obsoleto. Então, eu acho que inclusive, dentro do tratamento de dados, a grande sacada está aí. Você, por exemplo, já citar que você já consegue fazer essa automação toda e que, para um cara das antigas, é surreal pensar que vai ter um agendamento e não vai passar por ninguém, vai cair na agenda dele. Na verdade, é você só pensar o que você vai fazer com o tempo que vai lhe sobrar. E a inteligência artificial vai lhe dar tempo. E tempo hoje é muita coisa. A gente fala de campanha. Você tinha uma campanha que você faz em 45 dias, a gente faz milagres em 45 dias. A primeira campanha com inteligência artificial mesmo que a gente vai fazer é a próxima. Sim. Eu creio que a gente vai poder fazer coisas fantásticas dentro desse período de eu preciso apagar um incêndio aqui agora. Por isso que cada vez mais... Assim, ou causar um incêndio aqui agora. Causar um incêndio, pra quem gosta de fazer. Eu não gosto, eu sou uma pessoa muito tranquila, eu não gosto. É só brincadeira. Tem gosta, entendeu? Mas assim, é o que a gente fala muito do time. Então, e isso acelera um pouco o processo. E tem muito político que a gente fala do meme. O meme é legal, mas se você não usar no tempo certo. Que adiantou, né? O político adversário falou uma besteira. Eu tenho que combater. Se você não combater na hora, esqueça. É melhor você não falar nada. Porque, assim, é muita informação, uma em cima da outra. Então, assim, antigamente você fala assim,
Eu brincava muito, falava assim, amanhã a notícia é outra. Você não pode falar que É. amanhã a notícia é outra. Daqui a 5 minutos a notícia é outra. De meu tarde a Deus. notícia é De outra. tarde, descansa aí que de tarde a notícia é outra. Então, É assim, isso mesmo. quando tinha aquela crise assim com o candidato, falava assim, deu um problemão e não tinha como responder, eu falava muito assim, ó, amanhã a notícia é outra, fica tranquilo. É. Agora, cara, baixa a bola, deixa a coisa lá, deixa o fogo vai se apagar e É. vai ter outro fogo ali, vai ter outro Muda a incêndio ali, daqui a pouco narrativa. vai mudando. Troca. E a inteligência artificial traz isso. Então, assim, quem não entra nessa velocidade, meu amigo, vai perder muito. Por que é importante você ter uma base boa de CRM? Eu uso e gosto muito disso. É o seguinte, principalmente candidatos que eu tenho muito teto de vidro, muito problema. Você controla a narrativa. Como é que eu vou responder uma fake news lançada sexta-feira antes da eleição, meu amigo? Me diga como. Se o cara for mais inteligente e soltar ela no sábado, Vai fazer porque no como? domingo você nem rede É. social tem, como é que você responde isso? Então, se você não tem essa base formada, você não tem nem possibilidade de resposta. Então, se você precisa saber como é que eu vou falar. Então, assim, existe a estratégia de como eu me defendo e, às vezes, uma base bem elaborada, um exército bem feito, de pessoas que podem te ajudar a combater, Mobilizadores, né? te ajuda nesse momento. Então, assim, não é só pensar também, neste momento, o bom. Tem a crise. Sim. Porque toda campanha tem que ter crise. Se uma campanha sem crise, não é campanha. Exatamente. É faz Não de conta. existe, Não não faz de conta, existe, não existe. É, na Só se, Disneylandia deve ninguém, acontecer. só se ninguém ligar pra você, você for o cara que tá com 1%, né? Aí a campanha Só na passa sem Disneylandia. crise. O, Você o Mickey ganha eleição toda hora na Disneylandia, lá não tem problema, lá é bonito, mais aqui não. tranquilo. Mas é muito isso, assim, você ter isso bem construído, você ter isso bem formado, é importantíssimo. Sim, eu acho que quando você fala de. O que eu acho que é importante a gente frisar isso. Quando você fala sobre ter uma boa base, porque as pessoas gostam de mudar o significado das palavras, né? Isso. Muitos acham que ter uma boa base é ter uma base grande. É ter uma base qualificada. E aí, agora, o estrategista político de comunicação Daniel, como é que ele lida com uma base bem qualificada? Aí agora, de novo, corta para a aula. Qual o direcionamento você dá quando você consegue montar uma base bacana para o candidato? Quando você fala assim, bom, a gente tem aqui um cadastro robusto, a gente tem tempo para trabalhar, e aí, como é que é? Dica para a galera que vai trabalhar em 2026. Como é que você trata essa base e começa a dar andamento no trabalho utilizando ela? Dica número 1, não trabalhe em 2026, trabalhe em 2025. Porque relacionamento você constrói. Quanto mais tempo, você constrói um relacionamento mais consolidado. Segundo, fale o mínimo possível sobre você. Tire você do foco. Bote a sua base como foco, nesses primeiros momentos. Então, antes da eleição, você vai entender quem é esse cara, você vai parabenizar ele no aniversário dele, no dia da profissão dele você vai dar um parabéns, no dia dos pais, das mães, nas datas emblemáticas, você vai ser lembrado por ele, não porque você está forçando ser lembrado, mas porque você está lembrando dele, entendeu? Sim. Você está saindo do foco para pensar nele, é o primeiro ponto. Tente também usar esse período, né, antes da eleição, para entender ele melhor, né? Então, plataformas como o Politimax possibilitam que você extraia informação durante esse processo de relacionamento com as etiquetas, com as respostas, né? Dentro da plataforma a gente consegue categorizar respostas, por exemplo, se você tem o eleitor te xinga, por exemplo, solta o palavrão, a gente já categoriza ele como eleitor insatisfeito. Então, dali você já vai limpando essa base, qualificando. Se ele é muito participativo, ele é um eleitor assíduo. Então, talvez você pode separar esse eleitor em uma outra categoria que você pode chamar para mais perto ainda do seu mandato e fazer com que ele seja um mobilizador da sua campanha, né? Não só uma pessoa que é alimentada por informações e se relaciona com você. Durante o período eleitoral, né, que também é muito delicado, você não vai falar da sua campanha durante todo o tempo. Mas eu acho que tem ali os marcos de 15 em 15. Isso. Então, primeiro você avisar que você é candidato, depois você passar uma mensagem de... E aí vai depender da linha da sua campanha, né? Se é uma campanha de renovação, né? Se você... Normalmente, quando a gente fala de legislativo, é que o trabalho tem que continuar, se é reeleição, ou que a gente tem que mudar o que está lá dentro, né? Então, você tem que deixar nesses próximos 15 dias bem fortalecido o seu posicionamento com essa base, né? O que você quer trazer de novo. E, por último, ali faltando 5 dias, uma semana da eleição, você começar a fazer o apelo mais forte de voto.
Se é uma base que você já vem trabalhando e que as pessoas já sabem que você é político, ou que você pretende galgar esse cargo, você não vai precisar ficar mandando todo dia uma mensagem, ó, eu sou candidato, meu número é tal, tal, tal. Ó, eu sou candidato. Porque já é um trabalho que você está fazendo. É diferente da rede social, que a gente precisa de uma repetição constante. Quando você trabalha com a base dessa, é como se você tivesse mal explicando um grupo de amigos que te acompanha por um tempo, que você sabe da vida deles, que você sabe quando é o aniversário deles, a profissão deles, e que eles já sabem. Eles já sabem. Você não precisa ficar lembrando eles o tempo todo. Mas, no momento oportuno, que é no período logo ali perto da eleição, você vai fazer esse reforço, mandar um número, o santinho e tudo bem. Até porque a pessoa que foi captada, ela foi captada e sabe que você é candidato, sabe que Exatamente. conhece você. Você não pode captar pessoas por isso. Por isso, mais Aleatórias. uma vez, não vale a pena você pegar uma base qualquer, uma base de terceiros, que não sabe quem é a pessoa que tá mandando a mensagem. Essa Exato. E coisa- que já vai se tornar invasivo de cara. Você já cria uma antipatia numa grande parte daquelas pessoas porque ela não lhe deu o já telefone. Já começou errado. Quem te deu meu número, cara? Sim. Começa daí, né? Quem és tu? Você veio de onde? exatamente. Mas assim, eu achei legal essa descrição que você fez porque ela enquadra justamente no que a gente usa no conceito de marketing fora da política, que é o funil de vendas, né, cara? Sim. Você descreveu aí bonitinho um funil de 2025 até a eleição. Agora, eu me pergunto, por que que a galera não coloca isso na cabeça, Paulo? Por Às que vezes a galera tem não na coloca isso na cabeça, mas não cabeça, coloca Dan? em prática. Às vezes é uma dificuldade muito... Existe uma Qual distância é grande. qual é a dificuldade? A dificuldade é profissional, qualificado, a dificuldade é o que hoje Ó, você vamos lá. enxerga? Porque às vezes você vende um sistema. Você tá vendendo, você vendeu lá o Politimax. Mas o negócio não anda no gabinete do cara. Por quê? Falta alguém se dedicar a ele. Cara, assim, ó. A gente hoje, vou falar do meu lado, né? Hoje a gente tem um sistema que tá um produto bem robusto. Assim, me arrisco a dizer que é um dos mais completos do mercado. Sim. A gente tem uma equipe de suporte que dá bastante atenção, que dá treinamento. Se a gente identifica que o gabinete não está usando bem, a gente vai e faz um novo treinamento. O que a gente vê é justamente o que a gente acabou de falar sobre a resistência do novo. Então, quando a gente fala de implementar um CRM dentro do gabinete, quem vai cuidar não é só a Ascom, não é só a assessoria de comunicação. Isso envolve a recepção, envolve todos os assessores. Sim, é um trabalho integrado aí. A recepção é Uma que nova mais- é cultura mais que você tá quebra o implementando. lead. É um trabalho É, integrado. A exatamente. recepcionista que mais- recepcionista. mais- Ou o cara da rua que está ali Sim. o tempo todo em ação de rua. Então, assim, é você implementar uma cultura nova no gabinete que muitas vezes você já vem. Eu tive uma experiência nessa eleição agora. Um gabinete totalmente viciado. A galera que já estava acostumada com aquela rotina padrão e que se você tentasse implementar qualquer coisa nova, era um maior escarcéu. É porque às vezes o cara fala assim, eu sou Era uma liderança, guerra. eu sou liderança, mas eu tenho um contato de 50 pessoas. É, Tá. Traz pra cá para um evento, vamos cadastrar. Não traz. traz. Bota 50 dentro da E caixa. esse contato que você tem, esses 500, cadê? Cadê? Informações reais. Então, Você só tem o Exatamente. número e o nome, e aí? então, Entendeu? E eu Não tem acho que isso- tratamento nenhum nos dados. Isso aí também passa, que eu acho que traz um ponto interessante, que se o político ele começa a amadurecer nesse quesito de entender a importância da política e do cadastro, ele é menos engambelado. Porque tem muito político que vai por gogó de liderança. Não, isso aqui quem manda aqui sou eu na comunidade, e o cara vamos não tem nada pra testar, mostrar. Vamos testar, pô. faz um evento lá, É. vamos fazer um cadastro. Vamos Ó, levantar o quando número se de trata pessoas que tem lá. de liderança e também de comunicação, a classe política é fera pra tomar enrolação, cara. Eu nunca É vi. mesmo. Porque Gosta, né? a gente ainda vê político que, em pleno 2025, compra seguidor, cara, compra É, curtida, Meu Deus. aí lota o perfil, de repente o cara tinha lá 3 mil, aí 13 mil. Aí você fala, O alcance vai pra lá pra baixo, o acabou, engajamento pra lá pra baixo. estragou o Aí o engajamento político porque fala assim, roubou, não Eu assiste preciso vídeo. que vocês convidem cada um seus amigos pra seguir a minha página. Aí o cara espertão aqui compra 1.000 seguidores. Aí, ó, meus 1.000 seguiram. Eu botei Todo 1000 mundo da aí. Índia, todo mundo da Índia. Mil, você sabe Meus exatamente amigos que é são 1000? todos da Índia. E aí, assim, Não tem nem título de é ali. uma coisa que acaba jogando contra, porque ele, de certa forma, um número pra ele é autoridade, mas aí, o que é que você acabou de falar? O alcance. O cara bota lá 10 mil seguidores, 10 mil pessoas que não veem o vídeo, não assistem um segundo do conteúdo, não comentam, não curtem, não compartilham. O algoritmo começa a entender o quê? Bom, você tem 13 mil, 10 vão falar com você aqui, então seu conteúdo é uma porcaria. Não vou mandar pra ninguém. E aí, ó, o cara vai declinando, então assim, acaba que eles, por vaidade e pela facilidade, deixam de tratar dados, de gerar conteúdo de qualidade, de realmente conectar com a audiência. E aí, cara,
quando chega na véspera da eleição, eles ligam pra gente e querem um milagre. Ah, meus rios só dá 100 visualizações. E aí, amigo, agora é apagar a rede e fazer uma nova, porque Pois é. pra tirar 10 mil indianos, meu Não irmão, dá. não dá. Até que você acha todo mundo. Eu costumo dizer que comprar seguidor é uma ótima estratégia para você usar com o adversário. É, Pra exatamente. você mandar pro perfil de quem você quer que perca. Agora, sobre isso aí que você falou, eu acho que é uma coisa da sociedade, assim. A gente busca tutores para os nossos fracassos. A sociedade criou esse hábito, né? Por que você vê que hoje... Saiu até um estudo, acho que foi da Isto É, foi alguma revista que apresentou um estudo que ultimamente houve um maior crescimento de igrejas evangélicas neopentecostais em favelas. Só que o que igrejas normalmente... Qual é o perfil de igreja neopentecostal? Esse estudo traz, eu tenho esse estudo, li muito, porque eu sou fascinado não só pela questão teológica, mas pela questão de como a política e a igreja se misturam em alguns momentos. Então, acho que todo mundo sabe aqui que Sim. tem um político que tem um apoiador que é Sim, pastor, não sei o que e tal. E aí, dentro do nicho evangélico cristão, você tem uma série de subnichos. Você tem ali as igrejas batistas reformadas, presbiterianas, Assembleias de Deus, pentecostais, neopentecostais. E a linha do neopentecostal, ela segue muito pela seguinte narrativa. Peça tudo que você quiser a Deus que ele vai te dar. Então, por que eles são maioria em lugares periféricos? E a maioria das pessoas que frequentam igrejas neopentecostais tem essa linha mais periférica, porque são pessoas buscando transferir para Deus os seus fracassos ou sucessos. Bom, eu não estudei, eu não busquei me aprimorar profissionalmente, eu não busquei fazer nada disso, mas Deus, eu vou dar uma oferta aqui e Deus vai fazer, vai prover. E se não prover, por que o senhor não fez? Né? Não teve fé suficiente. Vou rezar mais, vou orar mais. Exatamente. Vou deixar mais dízimo. E isso reflete... Isso reflete na política. Corta. Frio. Tá frio? Segue o jogo. Segue o jogo. Aí, então, Vai ter crítica assim. Vou ali no banheiro, então. Então, isso também se reflete muito na política. Muitos políticos, eles querem transferir a responsabilidade dos seus fracassos para a liderança ou para a comunicação. Eu vou contratar um profissional aqui, se eu perder é porque ele deu ruim. Agora, se ele ganhar, fui eu que contratei ele, eu que vi o talento dele, tá ligado? Não, eu já tive um cliente que dizia assim, ó. Não, você é bom, cara, no que você faz, mas assim, a maioria das ideias é minha. Lógico, cara. Você é um gênio. Muitas vezes eles não sabem que ele faz com que eles pensem Isso. da forma que tem que Já ser. fiz muito Você vai influenciando o cara Tem pra que- ele poder não entende. conectar com Aí você fala, você. peraí, Sim. Porque vamos senão a trabalhar objeção pra já que vem de ele bate tenha pronto. essa ideia. Porque se você tiver ideia, vai dar uma merda. Então, pense bem, se você fizer isso, eu quero fazer isso. A melhor forma de uma ideia ser aceita é partir do outro. Do outro, É perfeito. A sua ideia foi maravilhosa. Essa ideia foi Não, maravilhosa. você tá tem indo que no falar, caminho você- certo. Ó, vamos Boa. desenvolver aqui. Gostei. Peguei lá. Vamos fazer. Mas eu acho que tem muito disso. As pessoas querem tutores para os seus fracassos, assim. Por que coach cresceu tanto no Brasil? Coach cresceu porque as pessoas querem alguém para transferir a responsabilidade das suas vidas. Tipo assim, a pessoa não quer estudar, ela quer que um coach pegue na mão dela e leve ela para lá, não sei Porque o quê. no fim das contas, a política e a religião, elas são nada mais do que você entregar nas mãos de um pastor, de um presidente, o seu futuro, né? Exatamente. Ó, eu confio nessa pessoa para me guiar, né? As pessoas, elas têm... A humanidade sempre teve essa necessidade, né? De ter Sim. alguém que vai à frente. E é por isso que as lideranças, elas sempre surgiram. Porque a maioria das pessoas, elas preferem que alguém Transferir. seja Alguém o tutor faça do isso. seu fracasso, como você falou. Bom, Porque se se der der tudo errado, a culpa é dele. Mas se der certo, foi mérito É a dela. minha fé, é porque eu É. acreditei, é porque eu votei certo. Isso. Que bom que... Tá vendo? Você não votou nele, você foi votar que no bom outro. que o político tal deu Faz o certo, L. porque, pô, e também pra Faz a criticar, né? Joga. É. Faz o L aí agora, pô. Vamos trazer isso para o nosso mercado, de profissionais de mercado. A gente enxerga muito fazendo campanha, a gente enxerga muito pessoas que estavam trabalhando, fazendo qualquer outra coisa e vêm para fazer uma campanha achando que sabe, que entende, que resolve, que vai fazer milagre. Eu gosto de falar muito sobre isso. Eu já fiz campanha onde o motorista era segurança, era videomaker e fotógrafo. Essa história é incrível, cara.
Isso representa Ó, muito o nosso essa mercado história é Bahia, incrível. entendeu? Porque assim, quando você fala fora da Bahia sobre ter profissionais, né, dedicados a isso, que entendam, que façam, massa. Mas aqui as pessoas acham muito que você pode armengar, né? Muito que tem jeitinho. muito disso. Ah, não, que nada, rapaz. O cara tá aqui, o cara vai segurar, o cara tá fotografando com um revólver na Revólver cintura na mão, a e câmera na filmando, outra. e é fotógrafo, como é que Eu, fotógrafo? eu posso te dizer que eu vi um caso reverso. Eu trabalhei com um caso reverso. O cara tinha um cara que era formado em comunicação, pós-graduado em ciências políticas e comunicação institucional, e o cara era motorista dele. Ele não queria que o cara tirasse foto, fizesse vídeo. O cara queria alguém pra qualificadíssimo. conversar, ele queria alguém para conversar Aí sobre eu ficava estratégias enquanto olhando assim, eu meu quero Deus. dirigia. Eu ficava constrangido de falar, sacou? Velho, tipo, você é retardado? Não O que tá acontecendo, cara? é impossível. Pelo Se menos você o tá aí papo, forçado, faça um sinal, né? o papo era Não. bom pro motorista, pelo menos era qualificado. Não, né? e o cara era um bom profissional, É. pô. Tipo assim, só que ele vivia num lance assim, tipo, não vou criar um conflito. Ele não queria criar conflito, sabe? Mas o político Nossa, queria que ele fosse loucura, motorista. queria- Buguei agora. Não, é o que você falou, o cara queria um bom papo enquanto tava no trânsito. Podia ser isso, não sei. Sem insights, entender um É. pouco mais sobre comunicação. Mas você também vê, assim, eu vi o reverso, né? De ter pessoas. E pessoas, por exemplo, um cara que não tinha nenhum segundo grau, assim, desculpa, tá falando assim, mas o cara não tinha o segundo grau, falava muito mal, era o articulador político dele, velho. Isso a gente vê muito. Eu acho que não só Não, você. mas beleza, Não tem no talento, interior. bastante. não tem talento pra E era isso. grosso, falava mal, falava, sai daqui, não sei o quê, grosso com todo mundo. E o cara era um articulador político. Eu ficava, caraca, que visão, o cara é visionário. Ele tá vendo coisas que eu não tô vendo, provavelmente. já São vi. uma anta. Só pode. Eu já vi empreiteiro, coordenador de campanha. Ora. Tá. Por que será? Então tá. É o famoso raposa cuidando do galinheiro. Mas é isso mesmo. Falando um pouquinho nesse mercado, como é que você está enxergando hoje o mercado Bahia? Como é que você vê essa mudança, esse crescimento, essa mentalidade que você falou que tem? Como é que você enxerga isso? Como é que você prevê isso mais para frente? A gente tem visto um cenário bem bacana na Bahia se formando, Uhum. né? Eu acho que aquela polarização de fato vem Sim. nessa próxima eleição, que a gente achou que teria na eleição passada, mas com a campanha de Kleber e de João Roma isso Talvez com não novos aconteceu. protagonistas que a gente não esperava, né? Eu imagino que... Será que vocês vão surgir aí? Eu enxergo que está dividindo mesmo, é ou um lado ou o outro. É, mas assim, por exemplo, eu acho que talvez a Semineto não seria o nome. Opa! Talvez Bruno Reis. Porque a Semineto não tá tendo uma linguagem agressiva, da forma certa, como você falou, o controle da narrativa ele não tá tendo. Mesmo tendo oportunidades do governo, ele não tá sabendo aproveitar e tá perdendo muita base. Perdeu o prefeito, acho que foi de Ilhéus, não foi? Teve outro Ilhéus, Ilhéus não. Ilhéus não, né? Ele tava lá comendo Mas acarajé teve esses o- dias. teve o... qual foi? Rio Sena Não, que todo perdeu. dia tem uma notícia de todo que dia- algum prefeito migrou. Pulou. Esses dias foi um ex-prefeito de Itabuna que postou dizendo que não estava O mais com ele. ex-candidato dele, o Exato. deputado. Rio do Pires que pulou também. Sim. Tá acontecendo isso de uma forma Mas você constante. consegue enxergar que Bruno é um candidato e Neto É não, isso. não iria para É isso. governo? Neto iria para onde? Sentaria Talvez o quê? uma Senado? Senado Federal? que talvez não conseguisse êxito também, porque a gente tem a briga de coronel também aí. E assim, eu não sei, já me chamaram de maluco, mas eu acredito fortemente Não, que eu é gosto uma de maluquice. possibilidade. O bom da grande- política é isso. É Porque isso. a política tem que ter Eu essas acho que é coisas- uma possibilidade grande de uma amarração entre Coronel e Coronel e Bruno, velho. Porque Coronel, ele tá numa posição muito limbosa. Porque você tem ali Otto, que é o cabeça do PSD, é o cara do PSD, não tem como você mexer em Otto. Não, ali não mexe. Não mexe. Esqueça. E você tem Coronel, que é um cara que conseguiu garimpar um espaço lá, Sim. através da presidência da ABA, enfim, toda aquela Sim. aquela rota que ele fez, ele Tirou garimpou ali. tirou Lice do jogo para poder ele Pra- assumir. exatamente, Sim, é. sim. Mas ele é um cara que tem muita prefeitura, apesar Sim. de ser prefeitura do Sim. PSD, ele tá de cabeça nessa, né, fazendo campanha por muito tempo. Então, eu Foi o imagino. articulador de muitas dessas prefeituras que Sim. abraçaram a ideia do PSD, né? Sim, sim. E eu vejo que. E por que eu vejo o Bruno e não o Neto? Porque Bruno conseguiu uma projeção muito boa nessa última eleição. Ele conseguiu fazer uma boa campanha, conseguiu uma projeção boa. É óbvio que a gente teve, vamos dizer assim, uma derrocada aí de Geraldo Júnior, né? Que imaginava ser o representante da esquerda do governo do estado, não conseguiu maioria da Você galera. achou desastrada essa escolha?
Você Geraldo fala de Júnior? Geraldo, eu não acho que foi uma escolha, eu acho que foi uma imposição. Mas você achou que Eu acho que ele, 100% errada ou foi porque a narrativa de ACM do grupo dele colou? rapaz, eu acho que a Existia alguém escolha... pra combater que Não- desse testa? Ó, não existia alguém pra combater, mas eu acho que o vexame poderia ser menor. A palavra vexame é Você acha real que foi mesmo. vexame? Foi vexame. Pra Foi Geraldo? No interior Porque, o pessoal costuma dizer lapada. Lapada. Foi vexatosa porque assim, você vem com o Kleber que nunca chegou no segundo, tá ligado? Kleber nunca encostou. E pela primeira vez ele foi passado pelo cara. Então você já quebra aí, ele quebrou um paradigma. Sim. Geraldo sim. quebrou o paradigma. Sim. E você tem outro lance aí que eu acho que é importante. Ele vinha de uma cisão com a CM Neto, com um grupo muito recente. Ele era secretário da Sempre, se eu não me engano, né? Então, assim, fica feio pro cara romper e logo depois em candidato numa base que ele criticava ontem. Então, acho que a escolha, que eu não acho que foi escolha, na minha cabeça, eu não sei. Mas na minha cabeça foi imposição dele. Eu tenho que ser o candidato, eu preciso, porque ele sempre teve o sonho de ser prefeito, Foi né? condição para ser vice era ser candidato do governo. É, você eu não acha? sei se é exatamente assim, porque eu acho que a escolha dele como vice, de certa forma, foi interessante para o governo do Estado. Sim. Né? Porque trouxe ali talvez aquela ideia de equilíbrio, já que a gente estava numa polarização muito forte, de esquerda contra a direita, talvez ele trouxe ali esse E esse de equilibrar um pouco o jogo em Salvador, porque querendo ou não, ele tinha boas articulações em Salvador. Sim. né? Apesar dele ter feito uma força muito grande em 2020 para conseguir o segundo lugar de vereador. Ele fez uma Sim. força Sim. muito grande. Apesar de fazer a campanha do líder. Não, né? mas eu digo assim. Mas eu digo assim. O comitê dele era Não, gigantesco. Mas eu digo assim, Isso querendo pra ou mim foi- não. Isso foi uma das coisas mais ridículas de campanha política. É você fazer a campanha do o líder, pega o estrado da urna e o cara fica em segundo. E eu que fiz o do primeiro. Boa, aí boa. você notou, né? Aí você achou Faz o legal. G, faz o G. Você não pode Faz o dizer L que do cara- líder. Você não pode dizer, o cara é o líder, e o cara chegou em segundo. É É, difícil pra qualquer é como se você cantasse a vitória antes do Exatamente, e aí É, fica feio pra jogo, né? caramba. né? Arrogante, É sou como arrogante. o candidato que fala que eu sou o carismático. É. Eu sou É. o... Cara, Pô, não é você Pega que mal. fala isso não, pô, deixa alguém cara, falar, por pô. favor. Me ajude. Mas aí, assim, eu enxergo muito essa questão do PT ter abraçado ele a vice, porque, querendo ou não, em Salvador, quem é que você ia Ninguém. chamar pra puxar? Ainda mais contra Bruno e ACM, né? Então, É. ele foi pra lá alçado por isso. E aí depois eu acho que justamente Sim. essa questão foi um imposto de cima pra baixo, e aí vexame é a calapada, que Sim. fica feio pra Agora, caramba. agora a realidade pro governador indo pra reeleição é bem diferente. Sim, Muito diferente. sim. velho. Agora, você falando aí, me lembrou agora, ele não tem ninguém forte em Salvador, vamos dizer Pra assim. poder pra peitar. poder né? chamar. Hoje não tem. Quem vai Mas com ser essas esse cisões, puxador com essas cisões que estão Sim, acontecendo, é. de PDT tá largando que a tá barra. tudo se reorganizando, né? Tem muito e tem muita coisa E- de bastidor aí dizendo que Tem muita federação acontecendo, Federação, tem muita fusão de partido também acontecendo, né? É. Cidadania não, Cidadania já foi com o PSD, já é uma federação. cidadania. PSDB. Sim. Mas Eu- tem agora o PP e o União, né? PP União tá fazendo. Tem muita federação Tem, e fusão tem. que podem acontecer até a eleição. Exatamente. Isso tudo vai alterar o formato do jogo, quem vai jogar de que lado, mas assim, E os o PP, atores... o PP ficou bem cinzento, viu? Sim. Porque o PP tem lugar que o PP é situação. Mas os atores principais do momento a gente já sabe quem são, e aí agora a gente quer a sua opinião sobre eles. A gente quer saber meu Deus. como é que você enxerga a comunicação do governo do estado. E aí, quando eu falo governo do estado, é institucional, mais Jerônimo. Você enxerga que eles hoje conseguem se comunicar bem com a base? No início, eu achei que estava usando uma estratégia legal, até assim, falando do governo do estado, né? Eles estavam se comunicando bem com algumas dores latentes da sociedade, como, por exemplo, a segurança pública, que eu acho que hoje é o pior da Bahia, é a segurança pública. Porém, eu acho que eles perderam um pouco do controle dessa comunicação, e eu não vejo mais que o governo do estado consegue se comunicar com as dores do eleitor. Eu acho que está mais tentando fingir que nada está acontecendo do que se comunicar. Eu acho que essa é uma falha grave e que pode representar futuramente. Você acha que isso se deu muito com a saída do secretário de comunicação, André Correia? Sim, ele tinha um controle muito bom. E aí, Ele quando ele saiu, você acha que essa coisa começou a acho que desandar? meio que perdeu um pouco o controle da E linguagem. E Jerônimo, a figura Jerônimo? Jerônimo é aquele cara que ele tem a identificação com a Bahia, por ser o primeiro governador indígena, por ter uma história com o Estado, né, forte, de ter participação em vários setores.
A gente tem aí, infelizmente, esse histórico, né, que ele tem de como secretário de educação, tendo um dos estados com a pior educação do país, né? Não sei como está Mas agora. isso não interferiu na Mas não campanha, né? interferiu. Não pegou, não Parece que as colou. pessoas não... Eu acredito, cara, que aqui no nosso estado, para você conseguir ter êxito, você tem que conversar com 3 pontos principais hoje, na minha cabeça. Que é segurança pública, Sim. miserabilidade, que eu acho que isso o governo do estado tradicionalmente conversa bem, e eu acho que saúde. Se você conseguir conversar com esses 3 pontos, você fala com a maior parte da população da Sim. Bahia. Porque segurança pública não preciso nem explicar. Miserabilidade porque é um estado extremamente pobre. Sim. E você acha que Neto, então, não está se comunicando com esses 3 pontos, por isso que ele pode ser sacado Eu não dessa- acho que ele não se comunica. Eu acho que ele tá indo para uma vertente que, tipo assim, inicialmente ele começou, logo quando terminou a campanha, eu senti que ele estava se comunicando bem com as dores do eleitor. Mas agora ficou tão repetitivo que tá parecendo muito mais algo pessoal do que algo estratégico. Né? A gente vê algumas falhas de comunicação, como a gente estava conversando nos bastidores, né? De time, né? De linguagem um pouco. Mas eu acho que o que ele está perdendo nesse processo não é nem tanto na comunicação, mas eu acho que é muito mais nas articulações. Ele tem a fama de não conversar muito, de não ser muito aberto à negociação, tem muita gente pulando da base dele. E a gente sabe que E vai agora assim. era o momento de estar finalizando a construção de pontes, não Sim, dessas ele- pontes estarem caindo, né? Ele ganhou em Buscando novas pontes, na ele verdade. ganhou em 7 grandes municípios da Sim, sim. Bahia, pô. Foram grandes conquistas, né? E a grande questão é, somadas as populações dos Sim. municípios onde o União Brasil fez prefeitos, ela tem um peso maior do que a todas as população pequenas de cidades. todas as outras. O Então, PT assim, tem mais cidade, mas em mas em população, números, em votos válidos... de votos União válidos, teve União mais. Brasil teve mais. Então, assim, era o momento de existir talvez um otimismo do lado Sim. deles, mas embora a gente enxergue o governo do estado na pessoa de Jerônimo ainda patinando sem deixar uma marca, eu não enxergo que eles estejam aproveitando esse momento. Não estão, também não. Nenhum dos dois lados estão aproveitando. É, É como se ambos tivessem oportunidades muito É que- claras. a oportunidade está Jerônimo, lá, mas Jerônimo tem 2 marcas fortes nele. Ele é o cara de habilidade de falar com muita gente, é Wagner. É É, sombra de Wagner. sim. E outra, essa correria de fazer, de executar, de acontecer. É Rui. É, Não é dele. Ele é, É, sombra dos ele é a dois sombra ainda. dos dois. Ele ainda não conseguiu dizer o que Jerônimo tem, o que identidade. Jerônimo tem que não está em Wagner e que não está em Rui. Quando ele conseguir mostrar isso, ele vai estar de fato fazendo a comunicação boa. Sim, Ele dele, pode, né? ele pode ter Ele os vai estar dois. construindo a Porque marca dele. hoje ele tá se aproveitando do que foi Wagner pro governo e do que foi Rui pro governo. Ele tá surfando nessa onda. que foram os dois caras que Piloto, chancelaram, né? né? É. Que seguraram. Tipo assim, bom, ele vem da nossa escola, né? A gente acredita nele, né? Só que aí é complicado você chegar para uma reeleição sem uma marca, né? Eu enxergo um pouco isso. Também acho. Não é que o governo foi o pior de todos os tempos, a gente não tá aqui fazendo avaliação política Nem da cabe a coisa. gente. Mas Estratégica, né? é aquela coisa, porra, e aí? Qual é a marca que ele tá deixando? As pessoas olham para ele e enxergam o quê? Hoje tá esse embate, mas aí, ao mesmo tempo, também cai no que você falou. Pô, o Neto parece que tomou uma birra e aí fica ali, ignorando dados. E ao mesmo tempo a campanha está polarizada entre os dois nomes. Sim. Mesmo a gente não tendo 2 bons candidatos Sim. ainda firmados, né? E aí Exatamente. ignoram uma coisa que a gente tratou bastante aqui, que é ignorar dados, cara. Você tem que saber o que é que vai mobilizar as pessoas. E assim, ficar só em um debate, em um ataque, o tempo inteiro, torna aquela crítica antipática e Sim. cria a pecha que você acabou de falar, de que talvez seja uma coisa pessoal. Pô, como é que eu vou me relacionar com uma pessoa que só aparece pra bater? Se ele não tá ali Sim. criando um Falando com círculo as minhas de dores, amizades, né? mostrando quem ele é de identificação. verdade e só vem naquele momento pontual. Então, isso daí pode fazer com que a disputa que poderia ser um pouco mais fácil, ela se torne mais e a apertada. grande vantagem hoje que Jerônimo tem em cima de Neto é exatamente a caneta na mão. Por isso que você faz a leitura de Bruno poder ser, porque Bruno também Sim, tem uma caneta na Bruno mão tem e é a caneta. gestor. Né? Então, E isso pesa, né? Talvez isso É. possa pesar nesse momento. E dizem Dito que isso- levemente ele é melhor de diálogo também. Dito isso, Eman tem que Levemente? apagar tudo. Levemente assim, não é tão... Então não tão Dito- diferente. Dito isso, Eman tem que apagar os últimos 10 minutos aqui pro programa Epoá, porque a gente tá, a gente Eu tá falei que eu opinando tô demais. tranquilo. A gente tá Mas, opinando a gente- demais. A gente já passou pela 1 hora de programa que a gente combinou. E tem uma parada que a gente faz aqui que é bacana, que é assim.
pimenta de cheiro e pimenta malagueta. Agora você vai A se comprometer. pimenta malagueta é aquela rede, aquele político que vale a pena você seguir, porque a pimenta é forte mesmo e quente. Agora tem a pimenta de cheiro, que é aquela rede social que só diz que é pimenta, mas na hora não Sim. arde nada, não é boa. Então, eu quero que você me dê, Eu quero nomes. nomes, eu quero nomes na mesa agora, porque tem um ranking, inclusive. Já trancamos a porta, então só sai quando falar. Só sai falando. Eu quero pessoas, eu quero para que a gente possa seguir, para que a gente possa se orientar e ver Se inspirar, né? o que você se inspira e o que você fala. Você fala de Isso é políticos. políticos. Redes Tá. sociais Redes de sociais políticos. Positivas e negativas. Então, Tá. quer Aí começar com o quê? Com Positivo. Então, Positivo. pimenta malagueta, né? Pimenta malagueta. Joga a mesmo. pimenta malagueta na Eu acho que muqueca o aí. primeiro cara que a gente não pode deixar de falar que é Manga, né? Sim. Manga é fenomenal. Sim, Manga sim. reúne tudo que você quer. Você entra, você fala assim: eu vou entrar na rede social agora, eu vou fazer o quê? Vou ver besteira. E ele consegue falar besteira falando coisa séria. Informar. E Informar. ao mesmo tempo tem boas ideias, porque assim, muita coisa que eu vejo ali, tudo bem, tem algumas que a gente sabe que é do ponto de vista da comunicação, só que é colocado ali. Mas tem ideias que são muito bacanas e que poderiam ser replicadas. Ontem eu vi um que eu achei fantástico, que é qualquer pessoa pode conseguir na prefeitura licença para se tornar ambulante. Só tem as áreas delimitadas e uma taxinha pequena para pagar só para tirar a licença. Cara, aqui em Fantástico. Salvador é um quebra-pau É, com quebra-pau, ambulante. carnaval. Os poucos que são A legalizados primeira pipoca do carnaval é na sofrem frente. pra caramba. É falei, só um pô, ambulante daqui e morar em Sorocaba. É, pega o visto pra se mudar. Sorocaba. A primeira pipoca daqui é na hora de tirar a licença. Os caras. Pipoca começa de canário. desse jeito. É, exatamente. Então, Mas Manga, continua. primeiro cara. Outro que eu acho que, no meu conceito, assim, ele cresceu muito, foi o Kim. Porque ele se comunica muito. Porque eu acho que, assim, a rede social. E vocês fizeram pra mim uma pergunta muito difícil. Porque, assim, eu não acho. Eu acho que existe um abismo muito grande entre o bom e o ruim, sabe? Eu acho que existe o que funciona pra determinada pessoa. Sim. Eu tenho clientes, por exemplo, que o tipo de conteúdo de Kim não vai fazer sentido. Não, Sim, nunca tá vai, ligado? nunca vai colar, né? Mas Ainda eu- bem que é assim, porque se fosse uma coisa só, a Já inteligência pensou? artificial fazia, É, né? a gente tava É. A descartado. inteligência artificial ia A fazer. gente tava ferrado. errado. Mas Kim evoluiu muito na comunicação dele. Ele encontrou uma linguagem madura demais, né? A gente consegue já ver um Kim adulto, que não trata questões sérias de forma muito molecosa, assim. Então ele evoluiu muito, gosto muito da rede social de Tabata. Outra que tem uma rede social muito legal. E não só no sentido de conteúdo. Eu acho que ela faz com que o conteúdo dela saia do previsível e do óbvio quando ela cria, por exemplo, concurso para liberação de emendas que ela faz. Ela tem um processo em que as pessoas vão lá e mandam as ideias delas para poder... Mobiliza pessoas, né? Exatamente. De uma Você forma sai do inteligente, conteúdo só. isso, é. Você faz com que a pessoa se mova, né? Saia do Sim. lugar e tal. E Então, a própria participação, que a pessoa fala, porra, ali foi Eu ideia participo minha. de uma das É, delas, né? exatamente. É muito legal legal. isso. Muito legal. Deixa eu ver aqui outro legal, rapaz. Vou pegar um de esquerda que eu falei pouco, né? Só falei de Tabata até agora. O prefeito de Recife, velho. Tem rede social muito legal. JHC também de Maceió, rede social Eu gosto muito bastante top, de JHC. muito Mas a top. primeira dama lá tem uma rede mais agitada do que o JHC. Que ela já tá encaminhada. Ah, assim, sim, né? sim. Ela já tá encaminhada. Já tá garantida. Agora, rede social ruim, velho. Agora você Agora é gosta- que a parte boa. Agora que é a parte boa. Agora que rede. Elogiar Elogiar é elogiar fácil. é de boa, eu né, gosto velho? de ver a Rede briga. social ruim, velho. Hoje, Flávio Matos, eu acho que tá com a rede social fraca, velho. Porque ele Flávio Matos, de Camaçari. ex-candidato. Foi bom que Ex-candidato. já falou logo perto daqui que não falou Lula pra tirar o peso que é longe, falou Porque logo você chega perto. Hoje a rede Flávio se perdeu um pouquinho no caminho aí. Eu acho que ele não tá sendo muito orientado, ele tá fazendo um trabalho de oposição interessante, né? Fazendo denúncias e tal. Mas tá seguindo a mesma linha de Neto. Eu acho que a tendência dele se perder daqui pra lá é grande. Mas não tá tendo eu acho que não tem. Ele fazia muito o lance da oração da manhã, né? Apesar de, enfim, Sim. não vou entrar aqui em méritos, mas Sim. ele fazia esse quadro que funcionava. Aqui a gente tem que ver o que funciona e o que não funciona, né? Isso, exatamente. Ele parou mais, ele não tá fazendo tanto, porque eu acho que era uma parada que funcionava. Começou muito com a denúncia, só que quando você fica muito na denúncia, você começa a ficar chato. Fica chato consumir seu conteúdo, sabe? E tá trazendo um pouco de utilidade pública, que eu acho que é uma parada que você tem que É o trazer. papel do É o político. papel, né? Tem que trazer um pouco mais de vida pessoal, tem que trazer um pouco mais desse lado que ele queria se comunicar, que é o lado evangélico, que ele perdeu um pouco, né? Então, acho que hoje é uma rede social que tá deixando um pouquinho a desejar também. Deixa eu ver aqui outro. A família Coronel tem uma rede social
Não, tem uma rede social boa. Tem uma rede social boa. Que atende ao propósito. Puxa, rede social ruim, vocês me pegaram aqui legal, velho. Uma rede social que eu não gosto hoje seria talvez de Duda Sanches, vereador de Salvador. Eu acho bem feijão com arroz. Alberto Braga também eu acho bem fraquinha também. Que são realidades que eu tô bem próximo. Sim, Não, do entorno é até mais fácil de você acompanhar. acho que poderia ser melhor. Acho que Débora Santana é outra vereadora que tem uma rede social bem fraquinha. Irilda Silva tem uma rede social fraquinha Os também. vereadores de Salvador, você vê poucos, né? Poucos Porque, se na verdade, destacam. você tem a prefeitura que faz uma baita de uma rede, você tem o prefeito que faz uma baita de uma rede, Mas a e base... aí eles para baixo não tem, né? Você não Eles tem essa ainda coisa fazem de- a vitrine, né? É. Fui ali, tirei uma foto. Me reuni com fulano, Rapaz, tirei uma eu posso te foto. dizer, Interessante, eu vou acho fazer uma leitura agora que eu não tinha... Eu acho que essas postagens de agenda são tão inúteis, velho. Totalmente inútil. Tão inúteis, velho. Tipo assim, Só dane-se. é bom pra quem tá na agenda. Caguei pra que você Pô, foi. porque- Tudo aí. Ih, Fui, legal. Não, você vê ali, em geral, tem 4, 5 pessoas, você só conhece o vereador. O resto você não sabe nem pra que presta. Exatamente. só é bom pra quem tá na foto. Não, Acabou. quem Exatamente. gosta é quem saiu na foto. Só. Exatamente. Só é bom pra Fora quem aí que você bota no Stories, pô. Isso, Pois é. exato. Essas Não que o postagens... Stories seja pra jogar lixo, né? Isso, mas Quer é dizer, melhor mas do que é você melhor do que estragar o o feed, seu feed. E essas postagens, elas acabam sendo iguais em todas as redes. Então, um cara que faz diferente... Se destaca. Ai, fulano tem uma comunicação. Às vezes você vai É. olhar e o cara faz Só o fez uma básico. besteirinha. Né? O básico. Vamos deixar você já com suas pimentas de cheiro aí, tá bom. Não vamos forçar você pra falar mais nada, não. E a gente vai agora pra um ping-pongzinho que você vai respondendo rápido, certo? Pronto. O que vem logo na mente. Então, assim, ferramenta indispensável numa campanha em 2026. ChatGPT. E aí, Paulo, concorda? O GP é o cara. GP. Melhor funcionário. Ainda Funcionário do cabe, mês. ainda cabe em 2025 e 2026 intuição na hora de... Não. Não deixa eu terminar, porque... Hora Não, o homem dos dados não vai falar que cabe intuição, né, cara? Mas aquele negócio, aquele assessor que fala assim, porque aqui na cidade é diferente. Não. Esse é o intuito. Eu odeio essa frase, Eu odeio velho. também. Porque É porque você não aqui, entende né, como é aqui, Porque você não aqui entende. nessa cidade Não, é totalmente aqui- diferente. Você não sabe como é a política aqui. Ah, Não tá tá. entendendo. É, É verdade, é verdade. É, verdade. eu também só falo isso. É aquela história, você tá certo, errado o psiquiatra que lhe deu alta. Eu costumo Gostei. falar, é mais fácil eu entender da cidade do que você entender da política. Pois é. Fica aí a dica pra Fica a vocês, dica. quando quiserem dar uma resposta boa, essa daqui eu gostei. Fala de novo, Paulo. Fica mais fácil eu entender da cidade do que você entender da política. Fechou o caixão e acendeu a vela. Tchau. Tá bom. Joga o microfone. Aí, ó. Maior erro que um assessor comete ao utilizar dados. O maior erro que ele comete. Não avaliar primeiro o que é importante coletar. Boa. Postagem perfeita. Mais alcance, mais comentário ou mais salvamento? Mais salvamento. E para finalizar, funil ou feed, onde começa uma campanha digital inteligente? Funil. O nome do funil, cara. E explicou o funil, desenhou pra galera e depois ainda falou, ó, vamos de funil primeiro que a coisa resolve. Mas começar pela rede acaba sendo mais fácil, né? Acaba sendo mais... É o Todo caminho mundo quer mais fazer o mais fácil, fácil. é o caminho sempre. mais fácil. Entendi. Antes de finalizar, venda seu peixe, meu amigo. Jogue duro. Jogue Bom, duro. então, gente, desculpa estar atrapalhando sua viagem, excelente a sua viagem. Então, segue lá no Instagram, Politimax, tá? Dá uma olhada nos nossos planos, se você já é vereador, se você pretende construir uma base de dados sólida, se você é deputado estadual, federal, não sei, se você é assessor, perturbe o seu parlamentar para fazer o negócio direito. Se você quiser se reeleger, né? Se você quiser, né? Não sei, talvez. Dizem que mais caro que fazer uma eleição é perder, né? Exatamente. Então, você vai perder a eleição por causa de R$ 249,90 por mês ou por R$ 989,90 por mês, pelo amor de Deus, né? Seja inteligente. Então, segue a gente lá no Instagram e é isso. Maravilha. Valeu, cara. O papo Vamos foi ficando bom pra por aqui. caramba. Foi muito bom, que aula. O GPT faz um e-book fantástico. hein? Vai. Esse e-book vai ter Vai render, vários e-books vai aqui. render. Meu povo, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.